né, 12% ao ano, foi revogado pela emenda constitucional número 03. Então, como é que funcionava essa fraude aí da Operação Compliance Zero, que envolveu esse Banco Master, que parece um banco público, de tanta gente envolvida com o governo lá, né? Tantas pessoas que compõem o sistema da administração pública nas 3 esferas do artigo 18 da Constituição Federal, que estão envolvidas com essa causa aí com essa fraude, ou esse fraudão, né, de quase 12 bilhões de reais, né, do Banco Master. Pois bem, na verdade o Banco Master, né, ele vendia títulos, vendia CDB, né, certificado de débito bancário, certificado de débito bancário, com juros super altos, super avaliados, né? Vale dizer que quando se aplica em CDB, está se aplicando, emprestando o dinheiro, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para o banco, né? Nesse caso era para o Banco Master. Então, quando eu aplico em CDB, eu empresto o meu dinheiro para o banco, e o banco vai me devolver depois uma quantia aí de renda, né? Uma quantia que vai gerar em cima desse dinheiro, que chamar-se-á de renda. Aí tem uns casos que pagam imposto de renda, tem casos que não pagam, depende do período de carência, etc, né? Então, a pessoa compra CDB do banco, né? Porque eles vendem o título, eu entro com o dinheiro, eles entram com o título, né? Eu dou o dinheiro, eles me dão o título. Então eu compro o título, né? E ao final eu devolvo esse título e recebo o dinheiro acrescido aí da renda. Então a pessoa aí, o consumidor, nos termos da DIN 2591, compra esse certificado de débito bancário, que é a CDB, do Banco Master, eu comprava do Banco Master, né? E com isso emprestava dinheiro ao Banco Master, né? Assim sendo, quando essa pessoa, esse consumidor, comprava um CDB do Banco Master, estava emprestando dinheiro para o banco, e depois, né, a posteriori, né, como se fala os cultos aí, a posteriori, esse banco antes ele pegava esse dinheiro, né, e emprestava para outro, ou reemprestava para alguém, para outro banco, para outra pessoa, etc, né? Então ele aplicava esse dinheiro em algumas atividades mais rentáveis, né? Atividades mais rentáveis, então, e obtia renda, só que ele obtia rendas extravagantes, né? Extravagantes ou extremamente altas, né? E com isso ele devolvia parte dessa renda que ele adquiria para a pessoa que tinha emprestado lá no início esse dinheiro através da compra do CDB. Então vejo que ele obtém renda, né? Ele reempresta esse dinheiro que eu coloco lá, que é a pessoa, que o consumidor coloca lá para comprar o CDB, e com isso ele reempresta, ele ganha dinheiro, porque ele pratica, ele exerce atividade mais rentável, né? Atividade mais rentável. Então vejo que depois ele devolve essa pessoa lá para o primeiro que comprou, né? Com um dinheiro remunerado, que se chama dinheiro remunerado, ou seja, com a taxa de juros mínima, né? A taxa de juros mínima, e fica com a diferença, né? A diferença do que ele arrecadou lá com o que ele pagou aqui, esse é o ganho do banco. Então a base do CDB, a base desse título é a CDI, né? A CDI foi criada pelos bancos, um título criado pelos bancos para emprestar, ou seja, para vender para os bancos e pegar o dinheiro para aumentar o seu próprio capital. Então, o capital, na verdade, é criado de forma que seja, tem origem na venda desses CDIs, né? CDIs, né? Para os outros bancos. E aí, normalmente, como eu falei, prevê o artigo 402 da Lei 10.406 de 2002, que a taxa de referência é a Selic, né, que está agora em 15%, aí, a briga com o Banco Central, 15,5%, é uma enormidade, né? Então vejo que o parâmetro para a venda de CDBs é exatamente a CDI, né? A CDI e também serve de parâmetro a CDI para outros títulos aí, por exemplo, certificado de depósito bancário é apenas uma, né? Temos a letra de câmbio imobiliário, a LCI, temos a letra de câmbio do agronegócio, que é a LCA, temos a letra financeira, que é a LF, né? Então vejam que dá para se dizer, dá para se concluir que especificamente, tratando-se logicamente do Banco Central, ou não do Banco Master, né? O nome do banco lá é Master, Banco Central é outra coisa, estavam pagando aí, prometendo pelo menos, pagar até 150% do valor da CDI, né? Então veja que a CDI rende 100%,
Normalmente os bancos oferecem aí 108, 107, né? Que dá 7%, porque são 100 mais 7, então 107, 106, 108, 111. No máximo que tem no mercado é isso. O Master está oferecendo 150, ou seja, 50%, né? Sobre o valor da CDI, 150%. O valor da CDI mais 50%. O normal é o valor da CDI, o juro, a taxa da CDI mais 11%, mais 7%, mais 8%. Então, quando oferecia 150%, logicamente, né, pegava os desavisados, e com essa propaganda enganosa lá do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90, né, chamada propaganda enganosa, artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90, já que é uma relação consumerista, né? Então vale dizer que os títulos de crédito, como representa o artigo 887 da Lei 10.406 de 2002, os chamados CDIs, né? Certificado de Depósito Interbancário, entre os bancos, né? Certificado de Depósito Interbancários, são a base para a taxa a ser oferecida quando na venda dos certificados de depósito bancário, de débito bancário, certificado de débito bancário, que são chamados CDBs, onde a taxa média, logicamente, como prevê o sistema financeiro lá do artigo 192 da Constituição Federal e também o que regula a Lei 7.492 de 86, a taxa média, ela na verdade acaba sendo usada sempre como referência para uma rentabilidade de uma série de outras aplicações, entre elas o CDB, que eram oferecidos aí a 150% a taxa média, né? Isso é impossível, né? Então 100 para CDI, mais 50 aí como rendimento, como renda, né? Das taxas. Então uma taxa média aí de 140%, 150% do CDI, significa que alguém está pagando 40%, 50% além da CDI. Então veja que é extremamente grande, alta essa questão dessa valorização da taxa média. Então 40%, 50% a mais do que o CDI, né? Então o que não é normal no atual mercado. Então veja que esse foi o erro do banco, ofereceu demais e não tinha como fazer frente, né? Então basta ver que nos aplicativos dos bancos aí, né, é fácil de ver que os bancos não oferecem isso. A média não é essa, né? A média é diferente. Então, nos aplicativos dos bancos, a média aí é fácil de achar: 106%, 107%, 108%, 111%, às vezes quando é muito boa, 100 da CDI mais 7, 8 de rendimento, renda, né? Porque eles têm que pagar lá a CDI, eles têm que comprar a CDI de outros bancos, né? Então vejo que a pessoa que não está ligada, né, acaba caindo aí nesse valor astronômico, né? Então vejo que é só entrar nos aplicativos e ver, né, que é muito difícil encontrar taxas assim de 150, 140, então esse é o grande furo aí, a grande fraude, né, praticada por esse banco. Então a pessoa não está sendo ofertada, então não se faz aí nenhum sentido, ou não acontece nenhuma tentativa de dar um sentido maior, uma vez que quem está por dentro aí do negócio, do mercado, vai perceber logo que essa taxa aí é quase que impossível, né? É impossível que um banco possa oferecer uma taxa tão atraente quanto essa taxa que estava sendo oferecida aí como propaganda enganosa do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90, pelo Banco Master. Logo se vê que o objetivo desse tipo de atividade, claramente proposto aí no mercado, é o de levantar a maior quantidade de recursos possíveis, né, sem se preocupar com a devolução, sem esquentar a cabeça com a devolução. Então eles queriam arrecadar, esse banco queria arrecadar o que pudesse, sem se preocupar com a devolução, né? É um detalhe importante isso, principalmente na área criminal, né? Quando a pessoa aplica recursos do CDB
e também, ou em outras aplicações financeiras, como já vimos aqui, das várias que nós temos, né, passa a ter uma garantia, que é a garantia do quê? Esse é o pulo do gato, nesse caso aí do Banco Master, né? Temos a garantia de um fundo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo entre os bancos, que serve como um mecanismo de proteção dos próprios bancos, né? Esse FGCO, que é o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, né? FGC, não tem esse O, FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de até 25 milhões de reais, ou coisa assim, ou 250 milhões, negócio. Eu não estou lembrado agora do tamanho, mas eu quero que os senhores pesquisem isso, até quando vai esse limite, até quando esse limite de proteção dos bancos, né? Então veja que existe esse fundo. Com isso, logicamente, garantido esse valor, né? O valor eu não lembro, mas os senhores vão ver para mim, vão pesquisar, ensino, pesquisa e extensão, garantidos aí pelo fundo, o Fundo Garantidor de Crédito, Fundo Garantidor de Crédito, né? Nós temos aí, esse fundo acaba, logicamente, quando ocorrer a hora da devolução, quando chegar o momento da devolução desse dinheiro arrecadado com essa taxa prometida aí de 150%, né? Sobre a CDI, ou vender um CDB com uma taxa de promessa de 150% sobre a CDI, vai chegar uma hora que não vai ter como pagar, né? Porque não é o mercado, não é normal. Aí entra o fundo para proteger o Banco Master, né? Então veja que esse Fundo Garantidor de Crédito, que é alimentado pelos próprios bancos, né? Pelos próprios bancos, sendo que os maiores bancos são os que mais contribuem, com mais recursos para esse fundo, então vai ganhar mais, né? Porque quem ganha mais contribui com mais. Então a ideia do Banco Master é essa, né? A hora que a coisa apertar, que não tiver mais jeito, o fundo vai e nos cobre e fica tudo numa boa, né, verdade? Fica tudo tranquilo. Então, na verdade, esse foi o comportamento do Banco Master, que começou a incomodar os grandes bancos. Eles começaram a perceber, né? Opa, esse banco aí está oferecendo taxas muito atrativas, está oferecendo taxas muito boas, e isso o pessoal está indo para lá. Mas na hora de pagar, eles não vão ter dinheiro, e aí vão pegar o dinheiro do nosso fundo para pagar esse rombo aí que foi criado. Então vejo que um comportamento de mercado negativo do Banco Master, que acabou sendo um comportamento chamado de carona, ou seja, um pouco mais, que levanta aí uma grande quantidade de recursos, mas não tem como, sabe-se de antemão, que não tem como devolver, não tem como pagar. Então vai se buscar o apoio, a proteção do fundo, e aí todos os bancos acabarão pagando aí num sistema de condomínio, ou seja, arcando com a dívida sem terem provocado essa dívida, né? Então o fundo, com o dinheiro dos outros bancos, que vai ter que pagar essa dívida aí criada pelo Banco Master. Então vejo que os grandes bancos participam disso, principalmente os grandes bancos. Então com certeza acabaria estourando aí essa questão como grande rombo, né? Então, em resumo, o Banco Master andava, né, cometendo peraltices de oferecer vantagens demasiadas e enganosas, né, lá do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90, pegando todo o dinheiro do povo, né, todo o dinheiro possível do povo, com um objetivo. Qual é o objetivo? Levantar o máximo possível, e depois, quando ocorresse o problema, quando o problema surgisse como surgiu, alegariam aí que o fundo de crédito, que é criado pelos próprios bancos, deveria então cobri-los, ou seja, protegê-los, né? Proteger esse rombo aí de mais de 12 bilhões, que seria coberto aí pelo fundo, o fundo que contribui aí, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo dos próprios bancos para proteger um ou outro quando cai aí na questão de insolvência, lembrando sempre que banco não sofre falência, prevê aí a Lei 6.024 de 74, e banco não sofre falência, como prevê o artigo 2º, inciso 1º da Lei 11.105 de 2005. Lei 11.105 de 2005 diz que banco não sofre falência, sofre apenas intervenção nos termos da Lei 6.024 de 1974, né?